Vai ver a apresentação, cara. Assim, a gente não... Será lançado hoje, hein, rapaz? Ah, não estava lançado não? Foi mal, spoiler. Não, ainda não. Cadê o spoiler? Caralho, aí, tá vendo? Primeira mão agora. Show é seu. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar do garantia recursal, né? Garantia judicial recursal. A gente teria a participação de uma seguradora, mas eles tiveram um problema lá com o ressegurador e não vão conseguir participar, infelizmente. Mas a gente toca aqui sem problema nenhum. Tá, e a gente vai dar uma introdução, tá? Do que é o produto. Ele está dentro, né, do seguro garantia. As vantagens de se utilizar desse produto. Definições e requisitos. Definições do produto, né? O que é o tomador, o que é o segurado, o que é qual a seguradora, né? O que é a função de cada um. A contratação, tudo que é extremamente rápida aí. Hoje, inclusive, a gente tem o API aí com a Tóquio, que é uma ferramenta de extrema agilidade que a gente tem hoje no mercado. Então, a contratação, em menos de 2 minutos, você contrata uma apólice, né? Isso é muito interessante. E o tratamento legal, o momento que você contrata e a jurisprudência, né? Mais parte legal aí do seguro, né? O seguro, né, do depósito recursal é um seguro garantia judicial, né? Então, ele entra sim nos guides das companhias são elevados, tem que ter PL acima de X, receita acima de Y, não vai fazer para qualquer empresa. Algumas seguradoras estão colocando limites, percentual de limites tradicionais para o depósito recursal, visto ser uma garantia pequena em relação ao porte da empresa, em relação à quantidade de sinistro, né? É um valor teoricamente irrisório. Então, algumas companhias estão pegando o percentual da modalidade tradicional e disponibilizando para depósito recursal, mas não são todas as companhias, tá? Então, ele serve para quê, né? Ele serve para que a empresa, né, o tomador, né, o nosso tomador, possa recorrer de uma decisão judicial em processo trabalhista. Ele já tem isso desde sempre, né? Processos judiciais trabalhistas ocorrem desde sempre e antes ele precisava depositar em grana, né? Disponibilizar caixa da empresa para garantir para deixar o processo, né, para garantir em juízo. Então, hoje, ele pode, ao invés de despender de caixa, ele pode aplicar um seguro-garantia, né? Ele pode apresentar um seguro-garantia para isso. As vantagens, né? Como eu falei, a contratação é muito simples. Emissão online em menos de 2 minutos, aí, até que mesmo quem não tem o API, né? Por exemplo, a gente tem o API com a Tóquio, mas as outras seguradoras que a gente não tem o API, a emissão também é muito rápida, dado que o tomador já tenha limite, tenha cadastro, né? Feito todo aquele processo daquela primeira apresentação nossa de cadastro da empresa, né? Do tomador. Tem uma certificação digital, baixo custo, né? Não é... Tem seguradora que está fazendo a R$200, tem outras a R$500, dependendo do processo, dependendo do recurso, dependendo do prazo. Então, não é nada que vai dar um gap no caixa. Protege o caixa da empresa, né? Porque não precisa efetuar o valor integral do depósito. E eu acabei de falar, né? A empresa não precisa depositar o dinheiro. Recupera o caixa da mesma forma. E agora, né, assim, a novidade desse produto é a substituição dos valores já depositados. Então, tem empresas aí, estima-se no mercado, né, todos esses últimos webinários aí que vem falando principalmente de depósito recursal, falando que tem na praça aí mais de 60 bilhões em depósito recursal. Então, imagina a gente ter uma parcela aí desse valor emitido aqui com a gente, né, na Globos. Seria muito interessante aí.
Mas só para complementar aqui a questão do custo, né? Acho que assim, tudo depende muito também do balanço da empresa, né? Porta, não é só 200, 500 reais, isso depende muito da taxa dele, né? Assim, a taxa vai É parte do refletir um princípio pouco do cadastro, né? do Todo produto cadastro de dele. garantia é parte do princípio do cadastro. E algumas Exatamente. seguradoras colocam preço fixo, né? Tem Uhum. seguradora que, independente do recurso, vai te cobrar R$ 500. Ponto. Que é prêmio mínimo, enfim, Prêmio mínimo, exatamente. Tem seguradora que vai te cobrar 1,5% de taxa, por mais que você tenha 0,5% de taxa para tradicional, né? Porque se você não botar uma taxa a partir de 1,5%, por exemplo, você sempre vai dar prêmio mínimo. Sempre vai, você nunca vai ter um custo adequado ali àquela situação. Então isso varia perfeito. realmente, como o Rodolfo falou, varia realmente de seguradora para seguradora e principalmente do cadastro, né? Isso, obviamente, tem o prêmio mínimo, né? Então, pode ser uma empresa AAA que vai pagar um prêmio mínimo lá de 300, R$ 500, vai pagar a mesma coisa que, de repente, uma empresa mais ou menos também pagaria, devido à taxa e prêmio mínimo, tá? Isso não tem como fugir. Mas que é um valor quase que irrelevante, né? Comparado com um depósito de 20 mil, 26 mil. Então, eu acho que compensa, né? No todo, compensa bastante. E aí são as definições e requisitos, né? O tomador é o nosso cliente, né? É o devedor da obrigação trabalhista, ele que é o réu da situação, tá? Ele que deve entrar com o depósito recursal. O segurado. Essa definição de segurado, reclamante, todas essas definições, né, são baseadas no ato conjunto. E essa definição de segurado, reclamante ou exequente, isso tá escrito, mas não é o que é feito no trivial, né, no dia a dia, porque reclamante ou exequente, né, seria o reclamante, o autor da ação, né, o trabalhador, e o exequente seria o tribunal. E hoje a gente não consegue emitir nenhuma demanda pelo tribunal, com o nome do segurado sendo tribunal, tá? Então, isso está previsto no ato conjunto, mas toda emissão de depósito recursal está vindo no nome do trabalhador, do autor da ação. Seguro garantia judicial para garantia de execução, né, a modalidade destinada a garantir o juízo da execução, que é demanda trabalhistas, né? Então aí está englobando de forma geral, não só o recursal, tá? E embaixo judicial para substituição do depósito recursal. E o sinistro, né? Quando ocorre o sinistro? Ocorre do inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. Então, o que acontece? O trabalhador entra com a ação, a seguradora entra com a garantia, né? E entra no protocolo lá em juízo, e aí o processo vai correndo. O trabalhador ganhando, o tomador tem que pagar aquilo. Porém, como ele tem um seguro, o primeiro acionado aí é a seguradora. Tá? O Salvo até viu uma situação dessa, eu até multipliquei para ele que ocorreu um sinistro aqui com a gente, de uma demanda recursal trabalhista, e só que o tomador ele se compromete a pagar aquilo, porque senão ele fica bloqueado no mercado, né? É a mesma situação que a gente tem no garantia normal, né, para todas as outras modalidades. A seguradora paga, sim, tem a obrigação de pagar, mas o tomador ele vai ficar bloqueado, né, se ele não regularizar a situação. Então a seguradora empresta, né, garante o que o tomador não tem condição de garantir nesse momento, mas que o tomador vai pagar no futuro, tá? E foi o que aconteceu. O tomador foi executado, ele perdeu, e aí a seguradora foi acionada, entrou em contato com a gente entrou em contato com o tomador e o tomador já tinha negociado o pagamento desse sinistro. E é bem tranquilo. Na verdade foi até duas, né, Gustavo? Foram duas do mesmo cliente, né, Salvo? Mas é isso, assim, é bem tranquilo, né, Salvo? Até se você quiser opinar aí, pode
Não, realmente, eu não estava acostumado com isso. Eu vim aprender a trabalhar com garantia agora, na parte do sinistro, e realmente ainda estou engateando. Então, assim, tu tem me dado uma ajuda legal e eu entendi. Para o sinistro é um processo simples. Só vai dar zebra se o cara não pagar, né? Porque é obrigação do tomador, mas se ele não Exatamente. pagar, é que entra todo o trâmite da seguradora. Mas é um processo simples, realmente, é simples. Isso, e como ele fica bloqueado, é muito complicado ele não pagar, né? Ele não tem só aquela garantia. Então, né, não, para ele não é jogo também não pagar, né? Deixar executar a Sim, seguradora. Esse é o é isso ponto. aí. E eles conseguem parcelar isso, né? Eu não sei se você lembra do caso, mas Sim, depois que sim, eu executado, lembro, eles vão parcelam, pagam só 30% e o restante eles vão pagando em X vezes. Então é uma situação um pouco mais confortável. Sim. Isso dá credibilidade na seguradora também, tá, gente? Só para deixar claro também o outro lado. E aí são os requisitos, tá? O primeiro ponto é o tipo de recurso, né? Que são tem esses diversos tipos: agravo de instrumentos, embargo, recurso de revista, recurso ordinário, extraordinário, e cada um desses vai ter um valor, tá? Mais embaixo tem um valor aqui que eu coloco para vocês. Como que a gente identifica que essa é uma demanda trabalhista? Primeiro ponto é a ficha cadastral, a ficha judicial, né? Com a ficha, a gente vai conseguir identificar que tipo de demanda a gente está tratando. Se é uma demanda judicial fiscal, civil, administrativa, trabalhista ou recursal. O recursal a gente vai identificar justamente pelo tipo de recurso e valor. Normalmente, quando está dentro do valor do recurso, normalmente é recursal. Pode ter demanda trabalhista dentro desse valor que não seja recursal? Pode, tá? Mas normalmente será recursal. A importância segurada, é importante frisar isso, né? A importância segurada, quando o tomador é acionado na justiça, é R$ 1.000, tá? E ele calciona isso em dinheiro, R$ 1.000. Se ele for calcionar isso em seguro-garantia, ele tem que colocar R$ 1.300. Sempre 30% a mais do valor do valor ajuizado, né? Então, esse valor já tem, né, o valor original do débito, tem encargos, acréscimos legais, honorários, tem tudo, tá? E a partir desse somatório, acrescenta os 30%. Vigência mínima, 3 anos e no máximo 5 anos. Eu nunca vi, tá, nenhum advogado solicitar emissão por 4 anos, tá? Não existe regra para negativa de 4 anos, mas nunca vi. Normalmente solicitam por 3, porque o processo já está em vias de fato de dar solução, ou por 5 para deixar o processo realmente correr. E o número do processo judicial, tá? Sem essas informações, a gente nem consegue cotar, tá bom? Então, esses são os requisitos para o seguro-garantia judicial recursal. E aí eu destaquei embaixo aí o ato conjunto, né, o número 287, recente, né, de julho de 2020, dos valores, né, que eu falei com vocês, do tipo de recurso vai mudar de acordo com o valor. Então, recurso ordinário é esse valor de R$ 10.059, acrescido de 30%, se for utilizar seguro-garantia. E os demais, 20.118, né, que vai dar 13 mil para o ordinário e 26 mil e alguma coisa para os demais recursos. E aí, voltando, né, no que a gente já tinha falado, a parte de contratação, a primeira etapa de toda a contratação vai ser o cadastro sempre, né? E aí vai ser a partir do cadastro que a gente vai ter a precificação, tá? Algumas seguradoras, como eu falei, existe tabela, né, o tipo de recurso, e algumas seguradoras vão com base em taxa. E aí, com a emissão, com o limite aprovado, né, com o cadastro efetuado, a emissão realmente é muito rápida. A gente colocou esse API, por exemplo, com um tomador específico, né, a Exentis, e eles têm emitido bastante demandas, e as demandas são em 2 minutos. Assim, cadastra essas informações que eu citei anteriormente,
e a emissão realmente é muito rápida. Tá? E quando não, né, quando não tem um API, é solicitado aqui para a área, e a gente também cota isso no portal, onde tiver portal, também é bem rápido. Eu destaquei o artigo 5º do ato conjunto, né, aí nessa parte de contratação também, porque o que a gente deve apresentar quando da emissão da apólice, tá? Às vezes o advogado não sabe o que está... É um advogado novo, né? Não sabe, nunca fez esse tipo de depósito via seguro-garantia. Então, eu destaquei essa parte aí, que é a apresentação da apólice, a comprovação do registro da apólice na SUSEP. Esse registro da apólice na SUSEP, via regra da SUSEP, é após 7 dias úteis que o registro fica disponível no site da SUSEP, tá? Eu já consultei alguns antes e já estava disponível, tá? Então, na teoria, a seguradora fecha o dia e manda esse relatório para a SUSEP e no dia seguinte, talvez 48 horas já esteja pronto. Mas isso é teoria, tá? Regra são 7 dias úteis, após 7 dias úteis. Então, é importante esse timing, tá? Se ele tiver que apresentar uma pólice amanhã em juízo, ele não vai conseguir apresentar o registro dela. Tá? A gente vai conseguir apresentar a pólice, a regularidade da seguradora, a certificação digital, a gente consegue apresentar tudo. Mas o comprovante de registro da pólice não vai conseguir para o mesmo dia ou para o dia seguinte, muito difícil. Tá? Isso que fique bem claro. E alguns juízes, né, a gente está tendo até essa dificuldade, que alguns juízes estão solicitando o comprovante de pagamento da apólice. Por quê? No ato conjunto diz que a apólice tem que ter validade legal. Algumas pessoas, eu acho que realmente trabalham para ficar burlando o sistema e já apresentaram, acho que, a apólice falsa. Então, o comprovante de pagamento corrobora aquela apólice, né? Deixa aquela apólice tem uma validade mais forte. Então, alguns juízes estão pedindo, sim, a comprovação do boleto pago, tá? E o prazo da apresentação da apólice é o mesmo do processo, tá? Tratamento legal do depósito recursal, tá? E previsão vias de juízo mesmo, né? Via jurídica, na verdade. Então, o depósito recursal ele deve ser apresentado sempre que decidir recorrer de uma decisão trabalhista, né? Então, isso aqui a gente está falando de forma geral. Então, se o tomador é acionado, ele tem que recorrer, né? Ele vai recorrer, né? Se ele decidir por recorrer, ele vai colocar ou grana ou o seguro-garantia. A previsibilidade do seguro-garantia, né, dentro do depósito recursal, além do início do processo, né, ter o start e já startar com seguro-garantia, eu acho que é a forma mais eficaz de não ter recusa, né, o principal ponto aí seria a recusa. Existe agora a possibilidade de substituir, né, como eu falei, existem aí alguns bilhões no mercado em depósito, e isso pode ser substituído, sim. Né? A lei, o ato conjunto e decisão de CNJ equipararam, inclusive, dinheiro ao depósito, né, a seguro-garantia e fiança bancária. Né? Isso é muito interessante, porque não tem o que o juiz, apesar de cabeça de juiz, né, cada um tem a sua e eles que decidem, na verdade, existe uma regra que equipara esses produtos: dinheiro, a fiança bancária, seguro-garantia. Tá? Esse é um quadrinho bem intuitivo do que ocorre de forma geral no processo trabalhista. Né? O trabalhador entra com o processo, entra a primeira instância. Decisão favorável do tomador, a empresa vai recorrer.
E a partir desse momento, né, que a empresa contrata o seguro-garantia. E aí, nessa primeiro momento, seria o tipo de recurso, o ordinário. Vai para a segunda instância, e aí ele já está caucionado. Tendo uma decisão favorável do trabalhador, a empresa recorre novamente, e assim por diante, até o máximo de recurso possível. Né? Então, o que quer dizer esse quadro de forma geral? Acho que o importante destacar é, para o mesmo processo, eu posso entrar com diversos recursos e diversas apólices. Tá? A gente tem um tomador, até com o cliente do Périco, que acho que a gente emitiu já umas 3 ou 4 apólices para o mesmo cliente. E é justamente nesse fluxo. A gente emite uma apólice para garantir o recurso ordinário, depois dá uma decisão favorável ao trabalhador, a empresa recorre novamente, a gente entra com um agravo de instrumento, depois um recurso de revista e vai emitindo a apólice. Quando, né, isso acabar, né, esse processo todo finalizar, ele vai ter X volume de garantia, né, e, por exemplo, é um processo de R$100.000 e ele tem 30 mil em garantia, ele vai executar os 30 mil da garantia e vai ter que pagar o restante, os 70 mil, em grana, parcelado. E aí a justiça é bem tranquila aí com o tomador em parcelar esse valor. E aí a jurisprudência, eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes da jurisprudência do produto. Eu não sei que alguém tem alguma dúvida em relação a isso, mas isso é muito por conta do advogado, né? Eu acho que é um material completo que a gente está disponibilizando e às vezes um advogado tem um pouco menos de experiência e isso ajuda para defender, né, a causa dele e entrar com o seguro para aceitação da garantia em juízo. Pessoal, é isso em relação ao seguro garantia depósito recursal. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Esse tipo de demanda sempre vem já do advogado, o advogado sempre já faz esse tratamento, a ficha é preenchida normalmente de forma correta e direta para o que a gente precisa, né, para fazer a cotação. Algumas seguradoras solicitam, tem uma documentação básica, né, mas algumas seguradoras solicitam RG e data de expedição do RG. Isso é um saco, mas se você tem até um jeitinho ali brasileiro, né, a gente zera ali os números e acaba aceitando. Mas algumas seguradoras ainda pedem, tá? O que realmente não pode faltar ali é o nome completo do autor, CPF e o CEP. O CEP sempre do autor da ação vai ter que estar lá registrado para registrar o endereço dele, assim como o CPF e o nome completo. Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que acho que de repente era legal falar sobre os tipos de cliente, né, que a gente pode ofertar o recursal, né? Geralmente é um cliente que talvez que tenha uma demanda ou uma rotatividade alta, enfim, que tenha vários processos trabalhistas, enfim, acho que é só dar um exemplo do que a gente pode, como é que a gente acha esses clientes, né? Então, o Gustavo. Oi, Salvo, pode falar. Deixa eu te perguntar um negócio. Esse produto é voltado mais para ações trabalhistas, não é? Ações trabalhistas. Tá. Assim, eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, me surgem algumas dúvidas, né? Eu tô te falando como se eu fosse cliente, tá? Vamos lá, eu sou do outro lado, tá? Então, eu vou te perguntar, você, Gustavo, tem uma empresa sólida, tá? Vamos lá, uma empresa sólida com mais de 20 mil funcionários, tá? Mas a sua empresa é sólida. Você contrataria esse seguro? Você, Gustavo, é dono de uma empresa sólida, mais de 20 mil funcionários. Você contrataria esse seguro? Sim, com certeza. Esse seguro, Salvo, assim, o primeiro ponto dele, tá? Imagina aí, você falou, uma empresa com 20 mil funcionários.
vamos colocar, sendo bem extremistas aí, colocar 10 mil funcionários, colocarem eles na justiça, tá? Colocar a minha empresa na justiça. Entendi. 20 mil Mesmo funcionários, colocando uma ação que seja a 20 mil reais ali, né, de recurso, né? Eu teria que multiplicar esses 10 mil por 20 mil reais e calcionar isso com grana, né? Por mais que a minha empresa seja top de linha, eu vou disponibilizar caixa para calcionar isso em juízo. E aí o seguro garantia, ao invés de eu calcionar 20 mil vezes 10 mil funcionários, eu vou calcionar 500 reais vezes 10 mil funcionários, entendeu? Entendi. Eu acho que assim, eu acho que até que assim, por exemplo, não precisa ser os 10 mil funcionários. Se for 10 funcionários, você está falando fui no extremo aí, só para ter uma 200 mil reais. noção. 200 mil reais é caixa, entendeu? Para a empresa. Faz diferença para todo mundo. É esse tipo de perfil de empresa que eu não entendo, entendeu? Como o Rodolfo falou, seria interessante se você falar qual o perfil de empresa para contratar esse tipo de seguro, entendeu? Que eu acho interessante. É isso que eu ia comentar. Na verdade, é qualquer perfil. É o que o Rodolfo quis dizer, que assim, quanto maior rotatividade, maior chance do funcionário colocar na justiça, enfim, né, cobrar hora extra. Tem empresas, às vezes, que não tem alta rotatividade, mas tem muito negócio de adicional noturno, um que faz função do outro, quer ganhar igual. E aí gera processo, cara. Então, Salva, quer ver um exemplo? Qualquer desigualdade que tiver dentro da empresa em relação a isso vai gerar. E quanto maior o volume, né? Quanto maior a empresa, maior o volume. Entendi. Salva. Pode falar, foi mal. Foi mal. Um exemplo, cara, bom, empresa de prestação de serviço, cara. Vigilância, segurança. A gente tem algumas na carteira e, cara, ticket médio baixo, tem 1.000, 5.000, 2.000 funcionários e a rotatividade é muito alta. É isso que o Gustavão falou, entendeu? Entendi. Então, eu não estou falando que é o único caminho, tá? Mas é um caminho. É um caminho. Então, é basicamente isso. Empresa que tem alta rotatividade total. A gente tem prospectado... Esse tipo de ação judicial cobra qualquer coisa, tá, Salvo? Qualquer coisa em relação ao trabalhista. Desde adicional noturno até equiparação salarial e qualquer coisa. Entendi. Porque assim, o cara, um empresário, vai, lógico, querer cortar custo, né? Então, assim, eu realmente não estava enxergando essa vantagem, entendeu? É mais ou menos por aí. Não, o custo realmente é muito atrativo. Assim, o principal do produto é isso. Né? A gente está falando aqui no baixo, né? Mas tu vê um exemplo mínimo. Pô, tirar 200 mil de caixa é muita grana. Né? Imagina isso numa empresa, como você falou, robusta, que tiver milhões de trabalhadores, meu irmão. Esse número só cresce. Na época de XP, tinha a Estácio era cliente nossa, então eles eram tomadores assíduos de garantia recursal. Por quê? Porque tinham aquelas ações de professores quando saíam, né? Pô, os caras não pagavam e tal, então era quase que recorrente, tá? Então esse negócio era tão vantajoso para o empresário que o financeiro ele tinha meta de substituições de fianças bancárias e de depósito em juízo por apólice de seguro garantia, entendeu? Imagine o seguinte, o cara que deposita em juízo hoje é por total falta de conhecimento. Fazendo uma analogia, mais ou menos é o cara que investe em poupança, sacou? O cara que meio que assim, não vê outras opções mais rentáveis para ele. Aí da mesma forma, o cara que deposita em juízo, ele está deixando muito, o empresário está deixando muito dinheiro na mesa, sacou? Muito dinheiro na mesa. Ao invés de ele deixar aquele dinheiro parado ali, rendendo praticamente nada, ele paga ali uma taxa ali, sei lá, 0,5%, 1% ao ano, né? E ele coloca esse dinheiro para rodar em qualquer outra coisa. Entendi. Não, e até da continuidade da empresa, né? Assim, às vezes esse tipo de demanda acaba com uma empresa, né? Então você dá continuidade da empresa não despendendo caixa. Colocando assim o seguro garantia em relação ao que o Rafa falou, né? Ao depósito direto na grana, isso aí nem se compara. Né? E aí a outra opção seria a fiança bancária. A fiança bancária parte de 3, 4 vezes esse valor. Então o produto, além de atrativo, é barato. Né? E pede colateral, né? Não entendi? E pede a fiança bancária, assim. Ainda tem uma colateral, exatamente. Ainda tem uma colateral. Então, se a ação for de 15 mil reais, o que o Itaú, Santander, o Bradesco, ele vai fazer? Cara, beleza, eu sou teu fiador, ao invés da seguradora emitir uma pólice de seguro garantia, eu emito uma carta fiança ou fiança bancária,
Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que você deposite 15 mil aqui num CDB do banco. Esse dinheiro fica travado. Ele é seu, mas ele fica travado aqui. Por quê? Caso lá na frente, se você perder essa ação e não tiver capacidade de pagamento, eu indenizo lá o único meio do banco professor né? lá da Estácio e eu retomo esse dinheiro que está depositado aqui. No garantia não tem isso. Ele assina um documento Contrato de contra-garantia. que se chama CCG, Contrato de Contra-Garantia. Onde ele fala o seguinte, ó, se realmente eu não tiver a capacidade de pagamento disso, eu, sócio da empresa, os caras que respondem pela empresa, eu vou avalizar isso e eu vou pagar na física, sacou? É um pouco nessa linha. Então, as 3 grandes diferenças, assim que eu digo, menor taxa. Pô, esses caras têm taxas menores do que os concorrentes de fiança bancária, enfim, de outros produtos. Não toma limite bancário, porque a empresa, por exemplo, tem um limite de 1 milhão lá no banco. Se ele tomou 15 mil para uma operação dessa, já vai ser 985 mil, não é mais 1 milhão. No seguro garantido, esse limite de 1 milhão no banco fica intacto. Né? E se o ele terceiro, precisar, né, para outros assuntos, ele não consegue. Uma situação dessa de pandemia, que as empresas precisaram de crédito, de caixa, pô, é do cacete. Você cria um limite de crédito paralelo, tá? E por último, a questão do colateral. Você não precisa ficar com aquele dinheiro imobilizado ali. Esse dinheiro, tem cliente nosso que pegou esse dinheiro e aportou para fazer no caixa da empresa para fazer um resultado melhor no ano. Tem cliente que pegou isso e investiu em outra coisa, entendeu? Isso que eu ia falar agora, assim, investimento, né? O cliente que no volume, né? Dado o volume, você pega o valor e faz um investimento bom, né? Tem um investimento, o cara tem um pouco mais de know-how aí para investir, e ele recupera o valor que ele pagou para fazer o seguro, né? Então, quase que zero o custo dele, né? Para isso. Isso. Beleza. Quando eu tiver minha empresa, eu vou contratar, então. Pode deixar. Botacão.garantia, Salmo. Beleza. Valeu, Gustavo. Obrigado, Rafa. Valeu. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Alguma crítica? Bom, cara, Rafa, dominou aí, Rafa? Oi? Dominou aí agora o negócio? Você tinha dúvida aí do produto? Sim. Ficou claro. Acho que agora, cara, é buscar canal, é buscar empresas. A gente já tem algumas aqui no radar que a gente aproximou. E agora é plugar. Tem tecnologia que a gente desenvolveu, então... temos clientes, né, que demandam realmente. Tem cliente que demanda, então é basicamente achar canal, sacou? Para mim, esse é o desafio. E aí, para todos aí ficarem com o radar ligado também, se tiverem, entenderem que tem algum tipo de empresa, que às vezes passa uma empresa pelo varejo ou pelo transporte, mas, pô, cara, será que esse negócio não faz sentido? E aí até provoca o comercial, se for o caso, entendeu? O cara quer, pô, cara, atendi aqui a ZTT de transporte, pô, esses caras podem ter isso, entendeu? O que você acha? Isso a gente vê com bons olhos, tá? Independentemente de ser do seu ramo de negócio, pô, você tá com o radar ligado, sacou? Acho que é um pouco isso. Acho que é isso, né, galera? Acho que é isso, cara. Ficou ótimo aí. Foi ótimo. Obrigado aí, de novo. Já deu spoiler, vai dar aí na Universidade Globos, no Globos Digital, que a gente deve lançar amanhã. Enfim, aí depois todo mundo que tiver dúvida pode entrar e rever aí a apresentação do Gustavo, e aí o time todo está aí à disposição também para qualquer dúvida aí do pessoal, tá bom? Fechado. Valeu, gente.